Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Começa agora uma primeira edição do E o Vencedor das manhãs 360 e Carla, para comentar a crise política, convidámos para estarem connosco o Anselmo Crespo, o António Costa e o Vítor Matos. Muito habituados que estão ao E o Vencedor de fim de semana, agora aqui durante a semana, com um presidente, 2 líderes, com 2 entrevistas ontem à noite. Muito bom dia aos 3, obrigada por estarem aqui. Temos muitas notas para dar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vítor, vamos começar por ti. Começamos com a entrevista do Primeiro-Ministro, talvez aquela sobre a qual haveria mais expectativas. Como é que correu? Bom, eu acho que Luís Montenegro tentou dar as suas explicações e pôr em curso a narrativa que o Governo está a tentar passar. Eu acho que tanto Luís Montenegro como Pedro Nuno Santos, dentro daquilo que é a sua perspectiva da crise, deram entrevistas aceitáveis. O problema aqui é que Luís Montenegro deixou ali no ar uma coisa que pode ser muito discutível, que é a questão de manter-se no cargo se for constituído arguido. Agora, as respostas continuam a ser incompletas, em muitos casos insatisfatórias. O Primeiro-Ministro vai dizendo que, por mais que responda, já tinha dito isto nos debates parlamentares, por mais que responda haverá sempre mais perguntas, mas em todo caso eu penso que não conseguiu passar a ideia de que nós não vamos para eleições por responsabilidade dele. Quer dizer, eu acho que o país vai para eleições porque o Primeiro-Ministro está sob escrutínio, ponto final. Não há outro tipo, não há aqui outra, ou por mais narrativas que os partidos queiram passar. Já houve outros primeiros ministros que estiveram sob grande pressão, nomeadamente José Sócrates e Pedro Passos Coelho, que tinham 2 maiorias e, portanto, não iam mandar o país para a eleição tendo 2 maiorias. Mas Luís Montenegro, ao apresentar uma moção de confiança ao Partido Socialista, claramente sabe perfeitamente que o Partido Socialista não tem margem para deixar passar, depois de ter aprovado um programa do Governo, um orçamento e rejeitado as moções de censura. E depois podemos falar sobre Pedro Nuno Santos, que tem outra opinião diferente. Mas, em todo caso, acho que Luís Montenegro deixou ali algumas respostas assim um bocado penduradas, nomeadamente sobre a conta da mulher, a questão da empresa de combustíveis. Tem ali um lado que isto não é de tudo puramente do negócio. Há aqui outras questões. Nada disto aparentemente, enfim, é sempre bom dizer isto, é crime, mas às vezes pior do que um crime é um erro. Quer dizer, é uma frase que os franceses costumam usar, que é tudo esquisito. Quer dizer, a empresa do sogro da senhora que ele virá contratar, cujo filho é candidato à Câmara de Braga, e depois tudo isto circula na parte das amizades. E, portanto, o que dá para concluir disto tudo, e que é uma resposta que Luís Montenegro assume na resposta aos partidos, que os clientes são porque é ele, mas de qualquer maneira isto dá a ideia de que ele não é o profissional que vai para a política, mas é um político que tem proveitos profissionais exatamente por ser político, e é tudo num certo círculo de amizades, não é? Sim, e fica essa sensação, alguma opacidade aqui na história. António Costa, bom dia, António. Bom dia. Ficaram-te dúvidas ouvindo o Primeiro-Ministro ontem? Olha, ficou claro que vamos ter eleições, não é? De ambas as entrevistas, aliás, as 2 entrevistas foram clarificadoras nessa matéria. Eu acho que há 2 pontos para não me repetir
sobre o que o Vítor acabou de dizer, há 2 pontos muito interessantes que eu creio que nem o Primeiro-Ministro terá percebido. O Primeiro-Ministro revelou cuidado em vender, antes de ser Primeiro-Ministro, a participação que tinha no BCP com mais-valias evidentes, porque entendia que poderia ser mal interpretado, obviamente, ter uma participação de ações de um banco num contexto em que era Primeiro-Ministro. O que é estranho é que tenha tido a lucidez de ter percebido que deveria vender aquelas ações e, de facto, responde à verdade, se tivesse vendido hoje, ganharia mais do que 200 mil euros que ganhou de mais-valias tendo vendido há pouco mais de um ano, mas não tem entendido que também teria que vender a empresa ou fechar a empresa ou até, volto a dizer, vender a empresa antes de ser Primeiro-Ministro. Isto é uma contradição tão evidente que é um ponto que fragiliza o que é hoje a posição do Primeiro-Ministro. A sondagem que a TVI e a TSF e o JN, creio, deram ontem sobre digamos, resultados da avaliação e intenções de voto, mas nomeadamente na parte qualitativa é interessante, porque ninguém quer eleições, mas a maioria dos inquiridos responsabiliza o PM e até a maioria entende que o Primeiro-Ministro não se deveria recandidatar. Ora, o Primeiro-Ministro não só ontem nos disse que se vai recandidatar, já sabíamos, como se vai recandidatar mesmo que venha a ser arguído. O que é também um patamar novo do que vai ser esta campanha eleitoral, porque, independentemente de vir a ser ou não arguido, nós já sabemos que o Primeiro-Ministro vai ser candidato. Ora, isto vai nos trazer uma campanha eleitoral, digamos, diferente, muito diferente, qualitativamente diferente da que foi há um ano. E depois, finalmente, bem pode o Primeiro-Ministro, enfim, sublinhar, enfim, e estão aí as informações para comprovar sobre a sua especialização em proteção de dados. Quem vê a resposta da empresa de combustíveis da zona de Braga, para quem o Primeiro-Ministro trabalhou, chega à conclusão que nada daquele trabalho, e que justificou grande parte do volume de faturação daquele ano, tem a ver com proteção de dados. Tem a ver com tudo menos com proteção de dados. Tem a ver com gestão de gasolineiras, com gestão de negócios de distribuição de gasolinas. Ora, na verdade, o que nós compreendemos, e esta sociedade que tem este nome Spinão Viva, enfim, pela origem do Primeiro-Ministro, a origem de nascença do Primeiro-Ministro, na verdade poderia chamar-se Lisboa Montenegro Limitada. Essa que é a verdade. E, portanto, é esta por muitas voltas que se dê. Por mais várias voltas que se dê, e a entrevista de ontem voltou a não ser suficiente para esclarecer que esta empresa existiria sem o Primeiro-Ministro, sem os contactos do Primeiro-Ministro, independentemente da boa-fé e do benefício, até mais do que benefício de dúvida, de poder considerar que o Primeiro-Ministro não fez frete nenhum, ou não, em exercício de funções. Esse não é o ponto. O ponto é que recebeu em exercício de funções, ou beneficiou, para ser muito rigoroso, porque o Primeiro-Ministro tem assentado isto, beneficiou de rendimentos familiares e não é dividendos. Porque o Primeiro-Ministro ontem dizia nós não distribuímos dividendos e por isso é que a empresa é rentável. Não, é ao contrário. As empresas são rentáveis e depois é que distribuem os dividendos. Não, beneficiou porque, obviamente, a mulher e os filhos, como gerentes, tiveram salários que, obviamente, beneficiaram o agregado familiar e também a vida de Luís Montenegro. Portanto, eu creio que, infelizmente, não sendo as eleições o ato mais desejável neste contexto, eu diria que é absolutamente necessário e mesmo assim, nós também soubemos, não será suficiente para todas as explicações que uma CPI a seguir às eleições vai dar, nomeadamente caso, obviamente, Luís Montenegro vença as eleições e fique por cá. Sim, e que as circunstâncias políticas... E dão um 8 a Luís Montenegro. Muito bem, e aqui fica já dada a primeira nota. O Vítor já vai dar a nota também ao Primeiro-Ministro e aos outros protagonistas do dia de ontem, mas Anselmo, bem-vindo também. O António falava aqui de um novo patamar que a próxima campanha eleitoral irá abrir. Parece-te que isso fica claro depois das entrevistas, e bom dia também ao teu cão, Anselmo. Fica claro depois das entrevistas de ontem. Não é teu.
Então não, Não, é não, muito bem comportado o meu. o Comportado, claramente, cães que andam por aí. Que andam por aí. E não é o José Manuel Fernandes desta vez, mas estão... É a minha cadela. Pronto. Anselmo, bom dia. Vamos lá perceber o que é que sai das entrevistas de ontem. Bom, eu acho que estas eleições e toda esta crise política abre desde logo um precedente que me parece preocupante para a democracia, e esse precedente é o seguinte: daqui para a frente, sempre que um primeiro-ministro se recusar a responder a alguma questão ou se escusar ao escrutínio, vamos com a artilharia pesada toda para cima dele. Moção de censura, moção de confiança, comissão de inquérito, eleições, tudo. E eu acho que isso é um precedente grave. Mas tal como disse o António e o Vítor... A falta de explicação, não é, Anselmo? Porque o que está em causa na falta de explicações não é de política de saúde ou política de justiça. Não, exatamente. Por isso mesmo. Por isso é que eu acho que o precedente é grave e por isso é que eu acho que há outras ferramentas neste momento para fazer escrutínio ao Primeiro-Ministro, e ele próprio admite, que é uma coisa engraçada que o Vítor aflorava, ele próprio admite na entrevista de ontem que falta dar explicações. O que ele diz é que as explicações que ainda falta dar, ninguém vai encontrar nada, não é? E portanto a minha questão é, se ninguém vai encontrar nada e se Luís Montenegro está tão à vontade com aquilo que falta explicar, porque é que ele nos está a obrigar a todos a ir para eleições? E ele está mesmo a obrigar-nos a todos a ir para eleições. Luís Montenegro parece aqueles jogadores em campo que assim que sentem a aproximação do adversário, agarram-se à cara e atiram-se para o chão na esperança que o árbitro marque falta. E é isto que o Luís Montenegro está a fazer, sobretudo a partir da manchete do Expresso. Há uma mudança clara a partir da manchete do Expresso, em que nós ficamos todos a saber que a empresa de Luís Montenegro estava a receber uma avença por parte de um grupo de casinos, e há uma mudança clara de estratégia por parte do Primeiro-Ministro. Primeiro porque eu intuo que ele tenha percebido que essa notícia era particularmente mais grave do que todas as outras anteriores, e em segundo lugar, porque a partir dali Luís Montenegro tem esse momento de se fazer à falta, que é aquela célebre conferência de imprensa rodeada dos seus ministros no sábado à noite. E nessa conferência de imprensa, Luís Montenegro... Uma comunicação, não é? Houve perguntas. Sim, pois, tens toda a razão. Não é, longe de ser uma conferência de imprensa. Aquilo foi uma comunicação, ou se quisermos, uma encenação. E essa encenação serviu para começar a construir a narrativa com que Luís Montenegro se quer apresentar nas próximas eleições. E essa narrativa está muito clara neste momento, acho que para toda a gente. A narrativa é, digam lá, portugueses, se vocês acham ou não acham que eu sou um tipo sério. E, portanto, é basicamente isto que Luís Montenegro quer provocar com as próximas eleições, para além de, se conseguir ter o bónus de ter uma maioria mais expressiva do que aquela que tem atualmente, tanto melhor. Ora, Luís Montenegro já tinha ensaiado esta estratégia no Orçamento de Estado, no debate do Orçamento de Estado para este ano, percebeu a determinada altura que não ia colar, que ninguém iria perceber que o Governo esticasse a corda de tal forma que obrigasse o Partido Socialista a votar contra o Orçamento de Estado, e portanto Luís Montenegro foi inteligente na forma como geriu todo esse processo negocial com o Partido Socialista, mas na verdade o que ele desejava mesmo era eleições no início deste ano. Ora, este caso deu-lhe essa oportunidade de poder convocar eleições, até porque Luís Montenegro sabe várias coisas que todos nós também sabemos, que o próximo Orçamento de Estado vai ser muito mais difícil de aprovar, que com a eleição presidencial o Governo, se não houver Orçamento de Estado, o Governo vai ficar em banho-maria durante vários meses, se não mesmo quase um ano, e portanto tudo isso somado, que o desgaste do Governo vai sendo naturalmente cada vez maior, veja-se o caso da saúde, que é o mais flagrante, e portanto tudo isto somado fez com que Luís Montenegro passasse a usar, em vez da força da tática, a tática da força. O que ele fez basicamente foi provocar eleições, e não há nenhuma dúvida na minha cabeça, quer dizer, Luís Montenegro pode repetir até ad nauseam que não é ele que está a provocar eleições, que isso não passa a ser verdade. É ele que está a provocar eleições, ele sabe perfeitamente que ao apresentar uma moção de confiança o Partido Socialista não tem margem para viabilizar essa moção de confiança, porque Pedro Nuno Santos pôs isso quase escrito na pedra desde as últimas da noite eleições eleitoral, legislativas. Sim, há um ano. E, portanto, a partir daqui, Luís Montenegro fez aquilo que ele é muito bom a fazer, que é fazer tática política. Agora, é preciso nós termos muito claro que
que a próxima campanha eleitoral e as próximas eleições são eleições de que o país não precisa, que são uma irresponsabilidade política. Nós temos a Europa à beira de uma guerra, nós temos o país cheio de problemas para resolver e os nossos líderes partidários estão alegremente, com exceção de Rui Rocha, diga-se já agora, os nossos líderes partidários estão alegremente todos já a preparar-se para ir para a estrada e para fazer uma campanha eleitoral. Eu não concordo nada com aquela tese de que mais vale 2 meses de instabilidade do que um ano de desgaste. Não concordo rigorosamente nada com isso, porque não há nenhuma necessidade, pela entrevista de Luís Montenegro ontem à noite, não há nenhuma necessidade de haver um ano de desgaste. Se Luís Montenegro pode provar por A mais B que não há nada das suspeitas que estão a ser lançadas ou que ainda existem sobre a sua empresa que ponha em causa a sua ética, então ele que prove, mostre isso. Ele tem 1000 formas de o fazer. Pode ser no Parlamento, pode ser em entrevista, pode ser na conferência de imprensa, pode ser como ele quiser. Há 1000 ferramentas para ele o fazer. O que aconteceu ontem, e é bom que toda a gente tenha isto claro, as respostas ao Bloco de Esquerda, as respostas ao Chega, a entrevista à TVI e à CNN, tudo o que aconteceu ontem faz parte do tal plano que o Governo e o Luís Montenegro montou. Uma parte dele foi revelado naquela imprudência de Leitão Amar de mostrar a folha com o desenho do plano. Provavelmente tiveram que fazer alguns ajustes porque, entretanto, ficámos todos a conhecer o plano. Mas o que aconteceu ontem faz parte desse plano e dessa estratégia que o Luís Montenegro montou para provocar eleições, parecendo... Portanto, ele tinha um problema, que é como é que eu vou para eleições sem que me acusem de ter sido eu a provocar as eleições. E, portanto, é essa a narrativa que ele está a construir. Que aí está. Ele está a construir a narrativa de nós vamos para eleições, mas o culpado não sou eu. Olha, paradoxalmente, Carla, se me permite, António. Porque obviamente nós também vamos a fazer aqui uma breve análise da entrevista de Pedro Nuno Santos, mas o que é de facto relevante do ponto de vista político, olhar para o dia seguinte e para a campanha, é que fica claro, aliás, como o Anselmo dizia muito bem também, que Luís Montenegro sabe exatamente o que é que quer. Nós sabemos o que é que Pedro Nuno Santos não quer. Não quer aprovar a moção de confiança e ir para eleições. E obviamente, não querendo eleições, mas chumbando ir para eleições. A responsabilidade, obviamente, é do Primeiro-Ministro, é ele que a coloca, o caso é dele. Mas percebendo nós, na cabeça de Luís Montenegro e do Governo e da estratégia que foi montada, ainda no domingo, foi anunciado um plano, no domingo, um plano sobre a água para 2030. Vão suceder seguramente decisões, medidas, mesmo em gestão vai haver capacidade para tomar algumas decisões. Há matérias como a privatização da TAP, por exemplo, vão ter que ser canceladas, obviamente, mas nós sabemos o que é que o Governo quer, qual é a estratégia. Sim. E o problema para o Pedro Nuno Santos é que aparentemente ele sabe o que não quer, mas ainda não é claro para os portugueses o que é que ele quer. Desde logo, ele queria fazer uns Estados Gerais e não vai ter tempo, não é? E não vai ter tempo. Sim, mas posso acrescentar uma coisa. É que estas eleições não são sobre o projeto para o país. É óbvio que se vai ter que discutir o projeto para o país. Estas eleições são um plebiscito à idoneidade e à seriedade do Primeiro-Ministro. Ponto. Isto dava jeito aos dois protagonistas ir para eleições já. Não era só um. É verdade que quem provoca isto é Luís Montenegro, porque quer, mas Pedro Nuno Santos também tem vantagem em ir para eleições com o Primeiro-Ministro sob fogo do que para ir para eleições por ter chumbado um orçamento. Obviamente. E, portanto, a minha dúvida aqui... Sim, se tiver que escolher, é melhor esta opção. É melhor esta, porque quem chumba orçamentos e deita o governo abaixo por aí, normalmente é penalizado. E aqui, com o Primeiro-Ministro a apresentar uma moção de confiança absolutamente inaprovável e fragilizado com todas estas histórias, e vão continuar a ser histórias, isto não vai parar por aqui. E, portanto, acaba por ser uma oportunidade também para Pedro Nuno Santos. Nós estamos com muito pouco tempo e ainda querem falar de um outro protagonista, que é o Presidente da República. Vítor, vamos começar por ti. Nesta altura, Marcelo pode fazer mais do que convocar eleições? Eu acho que não, mas agora, neste momento, já não, mas eu acho que era importante falar do Pedro Nuno Santos antes do Marcelo. Vamos lá, então. Porque acho que é o outro lado da questão que está aqui. Pronto, eu acho que enfim, Pedro Nuno Santos faz aquilo que tinha que fazer, não é hipótese, mas no mundo ideal,
eu acho que o que ele devia fazer, a melhor estratégia não era deitar o governo abaixo, era arranjar um flic-flac qualquer político para aprovar, a deixar passar a moção de confiança, a dizer não é o governo que está em causa, é o primeiro-ministro, e fazer a comissão de inquérito primeiro. Fazia a comissão de inquérito, provocava o desgaste que tinha a provocar, e depois no fim dizia, bom, isto não superou nada, continuamos como dantes. Isto é um problema. Apresentava uma moção de censura e derrubava então o governo. Já com o primeiro-ministro suficientemente assado ou cozido em lumbrando durante não sei quantos meses. Agora, ali mesmo no limite dos poderes presidenciais. No limite dos poderes presidenciais, exatamente. Deixa-me só acrescentar um ponto que passou claro também. A entrevista de Pedro Nuno Santos foi de um líder político bastante mais agressivo do que o normal. Isto é, de facto, isto vai ser um referendo, plebiscito, à idoneidade do Primeiro-Ministro. Mas quando o Pedro Nuno Santos repete aquela antiga frase de Francisco Pinto Balsemão sobre sem ética, política Sá Carneiro, creio, não era, António? Sá Carneiro, exatamente, obrigado. Se a política sem ética é uma vergonha, está a dizer exatamente ao que vai nesta campanha eleitoral. Mas ainda assim, percebendo isso e subscrevendo isso o Vítor, ele vai ter que dizer mais qualquer coisa que isto, porque apesar de tudo o governo tem coisas para mostrar, porque apesar de tudo, eu diria, tirando um caso muito óbvio, que é o da saúde, que está a correr francamente mal, genericamente o governo foi fazendo o seu trabalho, em umas áreas melhor, em outras áreas pior, obviamente, mas tirando o caso da saúde, que é de facto uma área crítica e muito sensível, o governo tem trabalho para apresentar neste ano. E Pedro Nuno Santos não pode presumir uma campanha de 2 meses a política sem ética é uma vergonha, porque isso não chega para ganhar eleições. António, foste o único a dar nota, deste 8 a Luís Montenegro, quanto é que dás a Pedro Nuno Santos? Dou 10 a Pedro Nuno Santos, porque foi mais muito claro também assertivo, resistiu à pressão, por exemplo, dos empresários da CIP, sendo que eu acho que os empresários vão passar muito melhor isto do que se pensa, enfim, também têm a sua vida e felizmente vivem para lá disto, mas aumentou, digamos assim, o ponto de afirmação. Por outro lado, não lhe posso dar mais que um 10, porque, obviamente, também é verdade, vai ter que dizer mais do que a política sem ética é uma vergonha. Tem que passar disso. Só uma coisa rápida podes, sobre o Marcelo, sim, tu perguntaste que eu não respondi. Pois foi. Ainda é ti. Só muito rapidamente. Já acompanho o António nas notas no dás um 8 a Montenegro e um 10 Pedro Nuno Santos, sim. Marcelo já isto, eu também acompanho as duas. Está bem, obrigada. Não combinamos. O Presidente desapareceu, que é uma coisa... Isto é uma novidade, é uma notícia, ter Marcelo desaparecido numa crise, e deu espaço até ao próprio Marcos Mendes para aparecer com uma proposta que depois subscrita por um ministro, que foi desautorizada depois pelo próprio Primeiro-Ministro e pelo Governo, de trocar a moção de confiança pela Comissão de Inquérito, que, na verdade, não deixaria de ser fogo para o Chega a larvar, porque dava a ideia que estavam ali a entender arranjar um arranjinho para não se escrutinar o Primeiro-Ministro. E, portanto, o Presidente está a deixar correr o marfim. Eu, daquilo que penso conhecer dele, eu acho que é porque ele não está a gostar nada desta coisa do Primeiro-Ministro ser pago por empresas privadas enquanto tem funções, e eu uso as palavras aqui, não é um descuido. Quando eu digo que o Primeiro-Ministro está a ser pago, eu estou a assumir que aquela empresa familiar, não vale a pena estarmos aqui com coisas, seja da mulher, dos filhos, não sei o quê, é dele. É do universo dele, é da casa dele, é do telefone dele, tudo como estava lá. E, portanto, penso que o Marcelo não gosta disto, mas eu acho que o que ele acha é que, embora não o diga, é que isto tem que mesmo que ser baralhar e dar de novo, como no Casino de Solverde. Queres dar uma nota a Marcelo também, Vitor? Eu dou 8, porque o Presidente desapareceu do mapa antes de perder os poderes constitucionais. Questão quase também. Anselmo, em 10 segundos também tens uma nota para o Presidente? Tenho uma nota para o Presidente, vou dar um 7 a Marcelo Rebelo de Sousa, não exatamente pela forma como ele está a gerir este processo, mas
por se ter permitido chegar a uma crise destas no estado em que chegou. Eu acho que o que nós temos todos a tirar do que está a acontecer em relação à presidência e este presidente é que nós precisamos de uma presidência da República forte, precisamente para situações como esta que nós estamos a viver, de crise política. E neste momento nós temos um presidente sem autoridade e sem o respeito dos partidos e dos líderes partidários. E é isso que faz com que a ação de Marcelo seja tão inconsequente neste momento e, portanto, eu vou dar um 7, não porque eu não acho que Marcelo está a fazer tudo para evitar a crise, tenho a certeza que está, mas porque eu acho que já ninguém lhe dá ouvidos e isso é o pior que pode acontecer a um Presidente da República. E daqui a uns meses voltaremos a ter a discussão sobre o perfil do próximo candidato presidencial. Anselmo Crespo, Vítor Matos, António Costa, muito obrigada por este E o Vencedor é especial. Um bom dia para os três. Voltamos para uma nova análise aos protagonistas depois das 8h30.